Deus abençoe a todos neste dia, que Deus possa estender a mão de misericórdia, de graça para nos ajudar, meus irmãos, que Ele possa, com infinita graça e misericórdia, ser com cada um de vocês, porque nós precisamos da graça de Deus sobre nós para que possamos vencer, porque sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus sobre a pessoa, ela não consegue vencer. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Engraçado que o Evangelho não deveria ser causa, ser uma coisa que trouxesse vergonha. Deveria ser algo que trouxesse orgulho. As pessoas, nós deveríamos termos vergonha do que é errado, do que é vil, não do que é honesto, não do que é puro, não do que é verdadeiro. As pessoas deveriam ter vergonha de sair nus na rua, não de sair vestidos. Agora, ter vergonha do que é decente, do que é verdadeiro, do que é Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo nos fala em São Lucas, no capítulo 9, no versículo 26, ele fala assim, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Nós deveríamos, a juventude deveria ter vergonha daquilo que é pecador, daquilo que era do que é pecaminoso. Deveria ter vergonha de andar bêbado na rua. Deveria ter vergonha de andar fumando na rua. Deveria ter vergonha de sair dançando, rebolando, pulando nas avenidas. Mas disso as pessoas não têm vergonha. Mas das manifestações do Espírito Santo, as pessoas se envergonham. Agora, na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando eles receberam o Espírito Santo, eles não se envergonharam das manifestações do Espírito Santo. Eles não tinham vergonha de sair falando em línguas, de curar os enfermos, de orar, de cantar, de servir o Senhor. Agora, se a pessoa se envergonha de Cristo, Ele também se envergonhará dela. Meus irmãos, o profeta de Deus conta uma história de uma jovem universitária e estava voltando para a sua casa com outra amiga universitária. E de longe, quando elas estavam voltando, vocês sabem como que elas se portam. Colocam um óculos escuro, chamascando chicletes, jogando o cabelo para lá, para cá, aqueles olhares assim, imponentes, insubmissas. E ela vinha com a sua amiga, e de longe uma mulher gritando, oi filha, ô minha filha, e falando o nome dela. E aquela moça começou a se envergonhar da sua mãe, porque ela era toda deformada, porque ela era feia, ela não tinha aparência
estava todo com o rosto deformado, todo queimada, toda machucada, feia, cheia de cicatrizes. E aquela outra amiga dela que vinha com ela disse: mas ela é sua mãe, ela está gritando o seu nome. Ela disse: você acha que uma universitária teria uma mãe feia, horrorosa como esta? E ela estava ignorando a mãe dela. E tinha um homem ali que conhecia a história daquela moça. E ele segurou no ombro dela e disse: escuta aqui, sua miserável. Olha, um dia você era um bebezinho e a sua mãe era linda, era uma mulher muito bonita, linda, perfeita. E um dia ela estava estendendo roupas no varal. E quando ela olhou para trás, a casa estava em chamas e você era um bebezinho no berço. E o que ela fez? Ela se envolveu naqueles lençóis molhados e entrou no meio daquelas chamas e foi até o seu bercinho e te envolveu com aqueles lençóis molhados. E ela não tinha outros lençóis para si. E ela saiu dentro das chamas, toda se queimando, e você envolta naqueles lençóis molhados para te proteger. Ela se queimou todinha, ela ficou feia, deformada, acabada, expôs a sua beleza e se consumiu no fogo para te salvar, para hoje você ser uma moça linda, bonita e perfeita. Para hoje, sua covarde, você se envergonhar da sua mãe dessa forma, se não fosse a ousadia dela, se não fosse a coragem dela, você teria se morrido queimada naquelas chamas. Hoje ela está toda deformada e você com saúde e você ainda tendo vergonha dela. Deus, irmãos, quando ele colocou o homem no jardim do Éden e o homem caiu por transgressão, e ele olhou da sua glória e viu que o homem havia se perdido. O que Deus fez? Ele deixou o trono da glória, desceu aqui embaixo e se vestiu de homem e foi escarnecido, zombado, escarrado, com grandes escarros de soldados, com chicotadas, foi humilhado, crucificado nu, entre os céus e a terra, no maior escárnio, no maior vexame, para hoje nós termos salvação, ter vida eterna, ter cura divina, sermos abençoados. O que ele dirá para as pessoas quando ele deparar com elas e elas se envergonharam dele aqui? Hoje nós somos salvos, nós podemos ser curados, libertados, porque Deus veio à terra e tomou o nosso lugar. Ele foi deformado, com grandes pregos, com grandes cravos, morreu rejeitado, sangrando, balindo, lá naquela cruz, zombado, escarnecido, com barbas arrancadas, para hoje moças, rapazes, homens e mulheres terem vergonha do Evangelho. O grande apóstolo São Paulo exclamou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Que Deus te ajuda, que Deus possa nos ajudar a não nos envergonhar deste tão grande poder, desta tão grande misericórdia, para levantar o caído, para salvar o perdido, para te levantar. Não tenha vergonha das manifestações do Espírito Santo, não tenha vergonha de Cristo. Ame este Evangelho, abrace-o, estima-o, porque este é o poder de Deus para te salvar, para te levar além desta vida mortal. Não se envergonha de Cristo, porque Ele não se envergonhou de você.
Deus não teve vergonha de nós. Deus não teve vergonha do homem. Ele não teve vergonha da mulher pecaminosa, do homem pecaminoso. Deus não se envergonhou de nós. Então, para que termos vergonha do Evangelho de Cristo? Que Deus nos perdoe, que Deus te perdoe, se você alguma vez sentiu vergonha de Cristo, que você possa se arrepender nesta hora, baixar sua cabeça e fazer uma oração e clamar por misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Amém.